Glória a Deus. Alguém trouxe a Bíblia? Como é que vocês andam desarmados? Olha só, 2 pessoas. O soldado, quando vai pra guerra, anda armado. Glória a Deus, ó. 3 pessoas, que lindo. 4? Meu Deus, coisa mais linda. Vocês podem trazer a Bíblia quando vocês virem na diaconia. É um culto ao nosso Deus. Vamos abrir lá em Mateus 16. Vamos lá então. A caminho é longo, eu tenho só 45 minutos. Mas a palavra vai ser bem gostosa hoje. Mateus 16, versículo 13 diz assim, ó. Vocês estão me ouvindo bem? Audível? Estão entendendo? Amém? Quando chegou às vilas de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo está dizendo a respeito do Filho do Homem? Ou seja, Jesus perguntou: o que estão dizendo a respeito de mim? Vocês entenderam? Jesus perguntou: o que estão dizendo a meu respeito por aí? Eles responderam: alguns pensam que é João, o Batista, outros acham que é Elias, profetas, né? Há quem pense que é Jeremias ou algum dos profetas. Ele insistiu: e vocês? Quem acha que eu sou? Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem eu sou de fato. E eu vou perguntar para vocês. Vocês não precisam responder, mas eu quero que vocês pensem quando eu perguntar. Quem é Jesus para você? Vamos lá, pensem aí. Quem é Jesus para você? E eu oro para que você tenha essa revelação, assim como Pedro teve. Pedro sabia quem era Jesus. Não é sobre o que as pessoas falam quem é Jesus, mas o que você sabe a respeito de Jesus. Quem é Jesus para você? E eu vou te falar uma coisa: a resposta dessa pergunta, ela pode mudar a sua vida. A resposta dessa pergunta pode mudar a sua vida, se você de fato saber quem Jesus é. E ela vai mudar a tua vida para sempre. Lá em João 14:6, nós lemos o 16, mas lá em 14:6 diz assim, ó: Jesus disse: eu sou o... Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu Deus, eu estou sentindo, sabe, uma presença tão maravilhosa de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Só existe um caminho para Ele, é Jesus. E é através daquela cruz. E Jesus não veio nessa terra apenas nos dar esperança. Ele não veio apenas para ser um exemplo de demonstração de bondade. Ah, Jesus era bom, vamos ser bom. Ah, Jesus era compassivo, vamos ser compassivo. Sim, nós somos seus discípulos e discípulos seguem o Mestre. Ele é o nosso exemplo. Mas Ele não se limita a isso. Ele não se limita. Jesus, Ele veio restaurar a humanidade. A humanidade que tinha se perdido. Ele veio nos trazer vida. E a palavra diz: vida em abundância. Não é escassez não, irmão. É abundante. A conexão foi perdida através do pecado. Vocês sabem, eu até já preguei sobre isso aqui. O pecado entrou no mundo e os céus se fecharam. Vocês lembram? Se alguém tem dúvida, depois me procure, por favor, que eu vou fazer questão de esclarecer sobre isso. E Jesus, Ele veio como um homem para tomar o nosso lugar. Ele deixou o resplendor da sua glória
Vocês têm ideia? Deus Pai, poderoso, Criador do céu, Criador da terra. Olhem para tudo isso, olhem para a natureza, olha tudo que Deus criou, a majestade dele. Os anjos o adoram dia e noite, incessantemente. Jesus desceu da sua glória. Ele saiu lá de cima, se fez homem, passou calor, passou frio, teve dores, aflições. A palavra diz que ele chorou, ele sentiu a dor do luto, ele se despiu, ele falou: eu vou tirar todo o esplendor, toda a glória, e vou ser simples, porque eu preciso resgatar a humanidade. Essa palavra, ela é muito simples e pregada muitas vezes, mas sabe, o evangelho ele é simples, e a gente se esquece muito da simplicidade dele. A gente se esquece de Jesus. A gente adora outros deuses, fazemos outras coisas e se esquecemos de olhar para a cruz, porque ele fez por nós. E lá em João 3,16, que é um dos versículos mais, para mim, um dos mais lindos da palavra, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, às vezes a gente acha que Deus é ruim, que Deus ele está esperando o nosso erro para nos acusar, para nos apontar, que ele é aquele Deus castigador. Sim, Deus ele é amor e ele é justiça, sim. Só que sabe, a Bíblia diz assim, ó, ele amou o mundo de tal maneira, não é de qualquer jeito. Eu não daria minha filha por alguém. Uma vez o Israel pregou aqui, foi muito engraçado. Ele trouxe algumas fotos, sabe? Eu lembro dessa pregação há muitos anos atrás. Muitos anos também não, né? Ele trouxe algumas fotos e falou: eu não lembro a pergunta que ele fez. Ele mostrou algumas pessoas assim: Jesus morreu por essa pessoa? Morreu? Enfim, daí ele mostrou uma pessoa que no nosso cenário político as pessoas não gostam, e todo mundo: não, esse aí não, mas Jesus morreu por ele também. É de tal maneira, é o resgate da nossa alma, não é de qualquer jeito. É como se a gente pensasse assim, ó: se eu errar só um pouquinho, Deus vai vir com a ira dele. A gente pensa que Deus é carrasco, que Deus ele só está esperando o nosso erro para nos acusar. Você já pensou isso? Eu já pensei. Mas Deus ele não é assim, meu amado. Ele nos ama como filho, e ele entregou o seu filho por nós. E nós acreditamos nessa mentira. Mas eu preciso falar para você que se a gente realmente acreditar que Deus, ele é esse Deus Pai amoroso, que resgatou a nossa alma do lamaçal do pecado, a nossa vida vai mudar. Essa é a pergunta: quem é Jesus? E essa é a pergunta mais importante, sabe? Quem é Jesus? E se nós trazermos a resposta correta, nós vamos ter a habilidade para ver a verdade sobre quem Ele é e por que Ele veio restaurar você. Por que Ele quer restaurar você? Mas eu não preciso ser restaurada. Peraí, como é que você está vivendo? Deus, Ele tem Ele é o designer das nossas vidas. Foi Ele que desenhou a gente. E Ele desenhou a gente com algo muito especial. Só que com todo o pecado, com toda a sujeira, lá na nossa infância a gente vai sendo deturpado, a gente vai sendo abusado, a gente vai sendo colocado em situações que crianças não precisavam passar. Eu preguei aqui no culto de mulheres e eu falei um pouco da minha história. Eu fui abusada, eu já contei isso aqui quando fui criança. Primeira mentira do diabo: ei, tu não é nada, tá sofrendo abuso porque tu merece. Tá vendo como o diabo na nossa infância começa a criar raízes e mentira, e a gente vai acreditando nisso? Aí muitas vezes os nossos pais não têm sabedoria e falam: tu não presta para nada, tu não é nada,
tu não vai dar em nada. Mentira do inferno para a sua vida, para distorcer a obra original que Deus tinha na tua vida. E a gente vai crescendo, vai acreditando nisso, e pior, nós vamos passando para os nossos filhos, porque a gente dá o que a gente recebe. Quando a gente não reconhece a Jesus, quando a gente não anda com Jesus. Mas quando a gente anda com Jesus, meus amados, a história começa a mudar, e Ele começa a mostrar por que nós somos criados. Quando eu busquei a Jesus, eu dei uma oportunidade para Ele mudou toda a minha história. De abuso, de violência, de ser esquecida, de tantas coisas que eu passei na minha infância, Jesus mudou todo o cenário. Mas eu precisei dar uma oportunidade para Ele, porque a palavra disse que Ele bate a porta. Ele não é como o diabo que entra e arregaça tudo. Ele é gentil, Ele respeita você, porque Ele poderia controlar a sua vida com o estralar dos dedos, como Ele criou Adão, mexendo na terra. Ele podia controlar você, mas Ele nos deu livre-arbítrio. Ele quer que a gente vá a Ele por livre e espontânea vontade. E todas as coisas que eu tentei preencher quando eu não conhecia Jesus, todas as coisas que eu entrei que não deveria, os pecados que eu cometi, tentando encher o meu coração, tentando trazer alegria, foram frustrados. Talvez você fume, talvez você beba, talvez você use droga. Por quê? Porque você quer afogar essa tristeza, e querendo ou não, os vícios trazem uma falsa alegria, uma alegria passageira. Ei, dura pouco tempo. Usa droga, é o tempo. Mas quando o efeito acaba, vem toda a consequência ruim. As atitudes, o plantar é opcional, mas a colheita não é. Se você plantar aquilo ali, você vai colher aquilo ali. Se você plantar o pecado, você vai colher trevas. Mas se você entender que esse buraco que tem dentro de você é do tamanho exato de Jesus, ei, você pode ter certeza, o momento mais triste da tua vida, você vai conseguir passar com alegria. É a paz que excede todo entendimento. A gente não entende, mas a gente vive, porque a gente decide escolher Jesus. A gente decide. Eu tive muitas oportunidades na vida, muitas. Eu poderia ir para prostituição, eu tive convites. Mas lá, desde os 7 anos, lá na escola dominical, o Senhor começou a colocar a palavra dele em mim. Eu comecei a aprender a Bíblia, aos pouquinhos. Sabe, o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que não era. E quando alguém veio me oferecer coisas que não devia, eu até pensava, porque são tentações. E eu falei, não, eu não quero. E eu corria. Eu falava, não, eu não quero, porque eu sei que Jesus vai mudar minha vida, Jesus vai mudar minha vida. Aquela situação que eu vivia, talvez era inacreditável. Se eu olhasse para o meu futuro, se eu olhar 20 anos atrás, jamais eu estaria aqui, em Piraberaba, casada, tendo uma família linda, um marido que me respeita, que me ama, uma filha, estando numa igreja abençoada, sendo íntima de Jesus, vida restaurada. Mas se há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, eu tivesse ido para esses lugares, você entende? Eu não estaria aqui. Porque Jesus preencheu a minha vida. Ele me fez novo. E Ele veio restaurar você hoje. Eu creio, Ele veio restaurar a tua vida hoje. E sabe, que isso fala muito comigo. Isso é muito forte. Eu escutei isso há muitos anos e eu já vivi isso, sabe? Eu vou me consertar primeiro e depois eu vou para a igreja. Eu vou parar de beber, depois eu vou para a igreja. Vou parar de usar droga e depois eu vou para a igreja. Porque, meu Deus, são tudo santo lá, né? O que eu vou fazer lá? Primeiro eu vou me consertar, aí depois eu vou para a igreja. Depois eu vou procurar Jesus. Primeiro eu vou parar de usar o que eu estou usando. Parar de fumar, os vícios, pornografia. Sei lá o pecado. São tantos. Depois. Mas... de novo Jesus nos constrange.
Marcos 2,17, escuta bem. Jesus disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Ei, vem do jeito que tu tá. Jesus não se suja com o nosso pecado, mas quando a gente toca nele, a gente se limpa. Esse é Jesus. Esse é o Jesus. A gente não precisa estar bom, tá perfeito para procurar ele. A gente tem que ir do jeito que tá. Eu conheço uma pessoa que ela era usuária de droga e ela falou assim, ela acabou entrando numa igreja e ela estava com drogas no bolso. E ela escutou um pouco da pregação. Ela disse até hoje que ela não sabe como ela parou naquele lugar. E a pessoa disse: vem do jeito que tu tá. Ela falou: não, eu vou lá primeiro entregar a droga, depois eu volto. Ele falou: não, vem do jeito que tu tá. E ela foi. Hoje ela é uma pastora, uma pregadora. Não é por isso, é porque Deus mudou a vida dela. Deus mudou. Não é sobre ser alguém no reino, no sentido pregador, missionário, não. É sobre ser filho, é sobre ser amado, é sobre você deitar a cabeça no seu travesseiro com tanta paz e tanta alegria. Eu lembro que há 15 anos atrás eu tinha R$2 na minha carteira, meu último passe do ônibus, que era da empresa que eu trabalhava, e naquele ônibus eu estava indo para a célula, que hoje nós temos na nossa igreja, o PGM, na época eu ia em outro lugar. Eu entrei naquele ônibus, eu tinha R$2, o último passe de ônibus, e ainda eu precisava mais 2 dias trabalhar, e eu não sabia como. E eu falava: Jesus, eu vou gastar esse passe para ir para a célula, porque eu sei que tu vai falar comigo hoje, eu sei. Não sei como é que eu vou voltar, não sei, mas eu dependo de ti. Senhor, eu entrei dentro daquele ônibus tão feliz, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro. A minha casa era uma casa de madeira caindo aos pedaços, que tinha que cuidar onde pisava, porque senão quebrava. Tinha 2 cômodos. O que dividia no meio era um guarda-roupa, dividia o meu quarto da minha mãe. Eu tinha que entrar de lado e sair de lado. Eu vivi uma situação financeira muito difícil, a gente passou muita necessidade. E eu entrei naquele ônibus, eu falei: Senhor, eu já tinha entregado a minha vida a Jesus, eu já tinha vivido uma história com Ele. Eu falei: Senhor, eu só tenho R$2, mas eu tô tão feliz. Eu tô tão feliz. Parece que eu tenho um mundo, Senhor. Parece que eu tenho um mundo. Eu falei: Jesus, nunca, eu falo até hoje, nunca me dá nada que corrompa o que o Senhor deu para mim. Irmãs, hoje eu tenho carro, eu tenho casa. Israel, a Mari conhece a minha realidade hoje. Deus deu tanta coisa para mim que eu nunca na minha vida eu imaginei. Nunca. Mas quando eu ganhei o meu carro, eu estava lá lavando ele, limpando, passei um olhinho de unção que eu tenho na minha casa, passei no meu carro, falei: Senhor, um dia eu sonhei com um carro para a obra de Deus. Porque muitas pessoas me levavam para a igreja de carona e me traziam, sem me cobrar R$1. Hoje eu quero poder abençoar vidas como eu fui abençoada. Se esse carro me tirar da tua presença, Senhor, manda embora. E eu falo até hoje, porque muitas vezes a gente quer coisas de Deus, bens materiais, e Deus não dá, porque Ele sabe que vai te tirar da presença dEle. Ele sabe o teu coração. Jesus disse: eu não vim para os perfeitos, eu vim para o imperfeito. Eu vim trazer remédio, eu vim trazer salvação, eu vim trazer reconciliação. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Jesus pagou um preço por você. Você é digno, você tem valor. Presta atenção, você é amado. Você é amado, mesmo que as pessoas digam que não, que você é rejeitado, que você não é nada, que você é um lixo da sociedade. Não, Jesus não ia morrer para um lixo. Desculpa, mas Jesus não ia morrer para um lixo. Você é amado, você é respeitado pelo Senhor. Se eu pegasse uma nota de R$100 aqui, imaginária, eu não tinha R$100. Se eu pegasse essa nota
Vou fingir que isso aqui é uma nota. Vocês fingem comigo, tá? Isso aqui é uma nota, certo? Se eu amassar essa nota, ela perde o valor? Se eu jogar uma nota de 100 reais no chão e pisar, ela perde o valor? Perde ou não perde? Você vai querer a nota rasgada? Se eu rasgar no meio, vou lá, colo, né? Continua com valor ainda. Muitas vezes nós estamos como uma nota, amassado, cheio de pecado, no lamaçal, depressivos, viciados. O mundo chuta, as pessoas chutam, as pessoas não dão valor. Mas é isso que eu quero te falar. Eu preciso que você entenda isso. Você tem valor, você carrega valor. Se eu pegasse um diamante e jogasse na lata de um lixo, se eu jogasse dentro de fezes, o diamante não perderia o valor, por mais que a situação dele não seja favorável. O diamante não perde o valor. Você não perde o valor porque você está como você está, porque você está com vícios, porque você está em pecado. Você não perde o valor. Você continua sendo amado, você continua sendo desejado. Lá em Lucas 15:8 fala da dracma perdida, que uma mulher possuía 10 dracmas e ela perdeu uma delas. Ela acendeu uma candeia, varreu a casa, procurou atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne suas amigas, vizinhas e diz: alegre-se comigo, eu encontrei a minha moeda perdida. E ele termina o versículo dizendo: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É por isso que Jesus veio para a terra. Ele não perdeu nenhuma dracma, mas é que a gente se perde. Deus nunca perdeu a gente de vista. E para provar isso, tem o versículo que diz: até o cabelo das vossas cabeças estão todos contados. A festa no céu quando nós nos arrependemos. E nós precisamos se deixar ser encontrado por aquele que nos criou. Você entende? Ele bate a porta, ele está te esperando, mas quem tem que abrir é a gente. Ei, Jesus não está apontando para o teu pecado. Sabe, a palavra dele diz que ele tem poder para nos limpar de todos os pecados e de toda injustiça. E quando nós pedimos perdão a Deus, ele diz que ele apaga os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ei, se você pedir perdão hoje, agora, é a sua chance de recomeçar de novo. Os seus pecados vão ser perdoados. A sua velha vida vai cair no mar de esquecimento. O diabo, ele vai querer vir todo dia. Ó, lembra do que tu fez? Lembra do que tu fez? Aí você começa a se alimentar disso aqui, ó. E você fala: ei, Jesus levou os meus pecados lá na cruz. Sai daqui, Satanás. Você usar a palavra contra ele. Você entende? Sabe, meu amado, só você sabe o que está vivendo. Só você. Você e o Senhor. Não importa o que as pessoas acham a teu respeito. Importa o que Jesus acha a teu respeito. Não importa. Quantos julgaram Jesus? Quantos? Deus sabe todos os nossos erros. Deus sabe o nosso passado desde quando nós nascemos, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Ele sabe tudo o que a gente fez de errado. E ainda assim Ele continua nos amando. Olha só, que Deus é esse? Para encerrar, Jesus ele foi crucificado com 2 homens, com 2 ladrões, a Bíblia diz. Jesus e mais 2 homens. Ei, um deles era perfeito, um deles não tinha pecado.
outros dois estavam pagando pelo pecado que tinham cometido. Era eu e você lá do lado de Jesus naquela cruz. Era para ser a gente. Um deles disse assim, ó: Jesus, não é tu que destrói os templos e em 3 dias o reconstrói de novo? Agora salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz, se é seu filho de Deus. Incrédulo e debochado. Mas o outro disse: Jesus, ei, Jesus é muito lindo. Com toda a dor dele, com tudo aquilo que ele já tinha passado, carregando aquela cruz tão pesada, sendo chicoteado, colocaram a coroa de espinhos, sangrando, com dores inimagináveis que eu e você, a gente não tem nem condição de pensar. Naquela cruz, o outro ladrão disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eram os últimos momentos daquele homem. Ele iria morrer a qualquer momento. Eram os últimos momentos dele. E o Criador de todas as coisas estava bem ali do seu lado. E ele o reconheceu. Isso pulsa dentro de mim. E ele decidiu colocar a fé dele em Jesus. E o que Jesus disse? A coisa mais linda, hein? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ei, você que não se acha nada, Jesus estreou a eternidade com um ladrão arrependido. Você tem noção disso? A gente não é nada e Jesus continua nos amando. A gente aceita Jesus, faz coisa errada, aceita Jesus, faz coisa errada. A gente se diz cristão, faz coisa errada. E ele diz assim: vem, filho, vem. Vem, porque eu tenho uma vida inteira preparada para ti. Vou te honrar nessa terra, mas você vai viver a eternidade comigo no paraíso. E Jesus está fazendo um convite hoje. Ele diz: ei, vem para mim. Eu quero restaurar essa conexão que havia perdido, que vocês perderam. Talvez hoje você não consegue mais orar, você não consegue mais se ajoelhar, você não consegue mais olhar para Deus porque tem vergonha. E Jesus fala assim: ei, me dá uma chance, me dá uma oportunidade, que eu quero restaurar a tua vida. Eu quero fazer uma vida nova, de alegria. Eu quero te dar uma casa, talvez um esposo, uma esposa, filhos. Eu quero te restaurar por completo. É um convite. E para você é uma decisão. Você está aqui por causa de uma razão. Por causa de Jesus. Ele conhece o pior de você e continua te amando. Não importa o teu passado. O que importa é o que você vai fazer agora, a partir de agora. É isso que importa. E Jesus certamente vai te perdoar. E Ele tem uma restauração para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos. Basta só você tomar uma decisão de seguir a Jesus.